Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje, o dia que fica marcado pela greve geral na função pública. Na saúde, os médicos deixam um alerta que a medicina está a mudar rapidamente. Falamos de Cavaco Silva e o livro de memórias que levou às críticas do PS. Analisamos também a taxa de proteção civil e na política internacional falamos das eleições no Brasil. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, mais um dia de greve. Hoje, dia de greve geral na função pública. Narciso Miranda, a pergunta que lhe faço é se, de facto, este governo tem sido um governo marcado pelas greves. Olá, é um prazer estar consigo, como bem sabe, e sobretudo é um prazer estar com quem nos acompanha lá em casa e com quem se interessa por estas opiniões. Eu não diria tanto. Eu acho que este governo não é de facto um governo marcado pelas greves. Bem pelo contrário. O que eu acho é que nós já estávamos quase que desabituados às greves. Nós tivemos 4, 5 anos seguidos em que não havia semana que não fosse anunciada uma greve, ou que não sentíssemos o efeito de uma greve, naquele período difícil de austeridade, e depois, com este governo, com o governo da Geringonça, nós deixámos praticamente de ter greves, de sentir os efeitos das greves. Nos 3 primeiros mandatos, nos 3 primeiros anos do mandato, desta legislatura, deste governo, do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, foram muito raras as vezes que foram concretizadas greves. O que demonstra uma coisa muito clara. É o peso, a importância que os partidos mais de esquerda têm nos sindicatos. Para não dizer uma coisa menos agradável, é a capacidade de influenciar os sindicatos por parte de alguns aparelhos dos partidos, designadamente do PCP, também do Bloco de Esquerda, mas particularmente do PCP. Como o PCP apoia este governo, naturalmente que os sindicatos, como se dizia antigamente, como correias de transmissão do PCP, passaram a funcionar a uma velocidade muito mais moderada. Ora, isto foi assim, mas já não é. O que nós estamos a assistir nos últimos tempos, nos últimos meses, é voltarmos ao passado, embora de uma forma progressiva. Ainda não há muita intensidade de greves, mas as greves vão surgindo. Ora os médicos, ora os professores, ora os enfermeiros, ora na justiça. Isto são as greves que me recordo que aconteceram. Ora, agora na administração pública, em geral, isto é, na administração central e na administração local. Portanto, isto são sinais, vários sinais. Primeiro sinal é que, de facto, o governo fez mal as contas no princípio da sua legislatura e prometeu demais. Foi longe demais nas promessas. Agora fez as contas mais bem feitas e chegou à conclusão que não chega. Isto é, o espaço de manobra é muito mais curto do que aquilo que o governo foi anunciando há 2 e há 3 anos. Prometeu tudo e a todos. E agora está entrou num atalho. Isto é, já não está numa avenida das facilidades. Portanto, o dinheiro não chega para todos. Esta é a primeira conclusão. A segunda conclusão é saber se os sindicatos têm razão. Têm razão. Porque não só foram prometidas coisas que não estão a ser cumpridas, o governo está a falhar, o governo não está a cumprir aquilo que prometeu e tem razão por outra razão. Perdoem-me o reforço da expressão. É que há 10 anos... 10 anos é uma década, é muito tempo, que os funcionários públicos, de uma forma geral, têm os seus ordenados congelados. Isto é, e é não, está aqui em causa. Não há alterações, nem sequer há progressão na carreira. Não há a subida nos escalões. É que não só não há aumentos, como não há as alterações resultantes da progressão em carreiras. Portanto, os sindicatos têm razão, os trabalhadores têm razão. Terceira justificação para termos um aumento de greves. Começa a sentir cansaço relativamente a este governo. Começa a sentir os sinais de desgaste do governo. E, portanto, o governo ainda vai aguentando com os 2 partidos das esquerdas, PCP e o Bloco de Esquerda, que não conjugam muito bem aquilo que fazem no apoio ao governo com aquilo que dizem no discurso, porque
tem discursos muito eficazes e muito ajustados à realidade de crítica ao governo por não estar a cumprir aquilo que prometeu, mas depois fazem funcionar o acordo no Parlamento e aprovam as medidas estruturais deste governo, sobretudo o Orçamento de Estado. Repare, este Orçamento de Estado vai ser aprovado pelo Bloco de Esquerda, já anunciou claramente que o apoia, o PC também vai aprovar. Não é nenhuma novidade, embora ainda não tenha dito. A grande novidade é que apoia um Orçamento de Estado onde não há espaço de manobra para dar aumentos e depois fazem um discurso ao contrário. Esta é que é a grande novidade. Mas também o povo português é laxista, deixa passar. Porque, vou repetir, a grande novidade é esta. O Orçamento de Estado não tem contemplados os plafões necessários, as medidas indispensáveis, as folgas necessárias para corresponderem em aumentos e em deslocamento de carreiras que correspondam à exigência de quem aprova o Orçamento de Estado, do PCP e sobretudo do Bloco de Esquerda. E esta é a grande contradição que está acontecendo no nosso país. Mas que é uma contradição que não é eficaz, porque os trabalhadores dizem o Bloco de Esquerda está a fazer um discurso interessante. Está a defender os nossos interesses. A prática não existe. A prática não existe. Quer dizer que o que vai acontecer em 2019 é que a folga que está lá no Orçamento de Estado não chega para tudo. Excepto, atenção a esta nota, excepto se fizerem pura demagogia e eleitoralismo que vai além daquele que já está no Orçamento de Estado. Isto é, se agravam com medidas eleitoralistas o déficit e, portanto, a falha vai aparecer no tal patamar que foi estabelecido para objetivos a atingir em matéria de déficit. Portanto, é por isso que estão a surgir as greves. E eu acho que vão continuar, e eu acho que vamos ter que nos habituar a mais greves. Última nota que lhe gostaria de deixar, Helena. Há quanto tempo nós não víamos aquelas imagens que aconteceram nas televisões ontem ao fim do dia? Ouça, polícias contra polícias nas escadas da Assembleia da República. Aquilo eram atos de pugilismo absoluto. Sair às ruas e protestar. Exatamente. Mas ouça, mas há quanto tempo é que nós não víamos uma manifestação a derrubar as barreiras de proteção? Porque ontem aquilo esteve por fio. Esteve por um fio. Aquilo a todo momento podia arrebentar. Aliás, os jornalistas e as televisões comentavam isso. Por acaso, felizmente, porque nenhum de nós tem prazer em assistir a esse espetáculo, conseguiu-se controlar. Os próprios sindicatos tiveram um papel muito importante. Mas aquilo andou ali até às 21 horas, rebenta ou não rebenta? Vai ou não vai? Porque aquilo era polícias contra polícias. A última grande greve dos polícias foi em 2013. Exatamente, muito parecidos, com os banhos de água, com as barreiras destruídas, com as polícias quase entrarem pelo Parlamento dentro. Olha, quanto isso esteve a milímetros de acontecer. Não aconteceu e ainda bem, temos que manifestar a satisfação por isso. Mas há quantos anos não tínhamos aquelas imagens? Preparemo-nos que vamos repetir, vamos ter, de uma forma repetitiva, estas imagens durante 2019. Porque é o último ano, porque há mais pressão, porque o próprio governo está a sofrer um grande desgaste. Vejam o que se passa agora com o problema de tanques. Grande desgaste, grandes contradições. O próprio Primeiro-Ministro e o Presidente da República já estão, não é bem a ser chamuscados, mas estão quase, o fumo já lhes está a chegar. E, portanto, é da vida. Isto é normal que aconteça numa sociedade democrática e numa sociedade onde a capacidade reivindicativa existe e onde os sindicatos têm um papel importante. Narciso Miranda, analisamos então aqui os números. Durante o anterior governo de Pedro Passos Coelho, houve 399 greves. Agora, 322 pré-avisos de greve nos últimos 2 anos, já com António Costa como Primeiro-Ministro. Ele está a ver resultados espantosos. O que é que você está a dizer? O número de pré-avisos de greve está a atingir quase o número de greves de 4 anos de Passos Coelho. Mas atenção, com uma nota que é muito importante eu salientá-la. É que, não obstante o que aconteceu com o governo de Passos Coelho, com essas greves todas, com manifestações que chegaram a somar 1 milhão de pessoas, Passos Coelho chegou ao fim e ganhou as eleições. É a nota mais relevante. Eu vou repetir, Passos Coelho ganhou as eleições. Com o cinto apertado, em que se esgotaram os furos do cinto, tivemos que fazer mais uns 2 ou 3 furos, com restrições gravíssimas que foram implementadas, com medidas de austeridade a torto e a direito. Com essas greves todas, o Passos Coelho ganhou as eleições. O Passos Coelho e o PSD ganharam as eleições. E esta é a grande novidade que tem que
nos aconselhar a refletir profundamente para não nos iludirmos. Porque, como se diz na minha terra, nem sempre o que reluz é ouro. E, de facto, também na política, nas redes sociais, naquilo que é a mensagem dos analistas e naquilo que é a mensagem dos políticos em geral, sejam de esquerda, do centro ou da direita, vale a pena dizermos nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é. Depois as surpresas aparecem. Muito bem. Narciso Miranda, passamos então, depois de analisarmos aqui os números relativos então a este dia de greve geral na função pública e é, digamos assim, a principal nota do dia de hoje, passamos agora a falar de saúde. Uma greve ainda, aproveito também para dizer, que paralisou alguns serviços. Narciso Miranda, falamos de saúde. Os médicos alertam que a medicina está a mudar muito rapidamente e o Serviço Nacional de Saúde não anda à mesma velocidade. O que é que isto quer dizer? O Serviço Nacional de Saúde anda à mesma velocidade, eu até acho que anda a mais velocidade, mas sabem que é no discurso, na teoria. Eu sei que é dramático eu dizer isto. E vou-lhe dizer mais, Helena. Eu sei que muita gente que me está a ouvir me vai criticar duramente por eu dizer isto. Que é a mesma coisa que eu dizer, modéstia à parte, critica-me duramente por eu dizer a verdade. A saúde está a andar, e sobretudo a avaliação do Serviço Nacional de Saúde, está a dar a grande velocidade, mas é no discurso. No discurso. Na prática, os médicos têm razão. Na prática, o que está a acontecer é que há mudanças radicais, diria mudanças estruturais na saúde, inclusivamente no que resulta do comportamento dos cidadãos, naquilo que é o investimento preventivo dos cidadãos, e o Serviço Nacional de Saúde não está a acompanhar essas transformações radicais. Repare, nós há 10 anos tínhamos as cidades despidas de gente, nuas. Ao fim de semana não andava ninguém na rua. À noite nós íamos ao Porto, a Lisboa, e estava quase tudo deserto. Uma década depois, 15 anos depois, vá lá, para ser mais elástico, digamos assim, nós temos as cidades inundadas de povo, inundadas de gente. Temos as cidades à noite cheias de gente. E não são só os turistas low cost que estão a inundar as nossas cidades. Os nossos jovens, os nossos cidadãos também estão a sair, estão a ir para as cidades. E isso, se calhar há pessoas que estão em casa, o que é que isto tem a ver com a saúde? Muito. Isso é que faz fazer as transformações que nós estamos a sentir exageradamente na saúde. Olha, bebe-se mais, bebe-se sobretudo artigos, para não dizer bebidas, pré-fabricadas, perfeitamente marteladas, sem qualquer qualidade, com químicos perfeitamente nocivos para a saúde, e tudo isso provoca efeitos, não no imediato, mas um pouco mais à distância, que faz com que surjam alterações muito significativas relativamente à motivação que faz com que as pessoas procurem o Serviço Nacional de Saúde ou procurem um médico. E essa análise, eu acho que está a ser posta de lado, isto é, não está a ser feito o estudo necessário para que o Serviço Nacional de Saúde esteja preparado para estas novas realidades. Atenção, eu só apontei um exemplo, mas há muitos mais. Em termos de equipamentos também, Narciso Miranda? Em todos os pontos de vista, em todos os equipamentos, na evolução, sobretudo, da atualização dos recursos humanos, da formação, etc. E, portanto, nós discursamos muito sobre o Serviço Nacional de Saúde. Nós falamos muito do ponto de vista teórico do que é a evolução do Serviço Nacional de Saúde, sem prejuízo de eu reconhecerem, atenção, sempre os deu a reconhecer, tem havido sinais evidentes no sentido da degradação do Serviço Nacional de Saúde. E o Serviço Nacional de Saúde é uma bandeira que já não se pode dizer que é da esquerda, claro que é a principal bandeira da esquerda, mas é uma bandeira daquilo que é uma bandeira civilizacional, é uma bandeira da modernidade, é uma bandeira extraordinariamente importante e decisiva para a qualidade das pessoas e para o investimento necessário, sobretudo no médio e longo prazo. Narciso Miranda, saúde e investigação caminham lado a lado? Aí não tenho dúvidas, caminham lado a lado e cruzam-se constantemente. Sobretudo ao nível da investigação científica e nessa matéria também temos que reconhecer que nós evoluímos muito. Nós hoje temos cientistas, nós hoje temos técnicos conceituadíssimos, só tem pena uma coisa, é que parte deles estão ao serviço de outros países. São preparados cá, o investimento é nosso, e depois vão, por a sua capacidade,
ao serviço de outros países. Mas olha, é a lei da vida. Eu sei que o Primeiro-Ministro anunciou, e parece-me com muita gente a bater palmas, a dizer que quem quiser regressar vai ter compensações durante não sei quanto tempo no IRS. Paga só metade. Não regressa ninguém, como é evidente, porque não chega a dizer isto. É preciso, mas eu vou regressar como? Para onde? Narciso Qual é o Miranda, emprego que me dão? Que uma última garantias me dão? uma última questão relativamente a esta questão e a este tema da saúde. O que é que se espera da nova Ministra da Saúde? Há uma grande expectativa, mas espera-se sobretudo mais e melhor do que os 3 anos do último Ministro da Saúde, não obstante eu reconhecer o esforço que o homem fez. Mas parece que quem mandava mais era o Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças condicionou muito o Ministro da Saúde. E, portanto, eu arrisco já a dizer que há alguma expectativa relativamente à atual Ministra da Saúde, mas ela está um bocadinho dependente não só da sua qualidade, da sua capacidade, daquilo que ela vai fazer, mas daquilo também que o Ministro das Finanças vai deixar que ela faça. Essa é que é a grande questão, que eu acho que nós devemos ter a coragem de a dizer e de a discutir. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora do livro de Cavaco Silva, um livro então que já levou às críticas do PS. Narciso Miranda, Cavaco Silva teve falta de sentido de Estado ao revelar muitas das conversas privadas que teve? Se este livro de Cavaco Silva tivesse apenas as críticas do PS, isso seria muito positivo. Porque há aqui um problema entre o PS e o Cavaco Silva que nunca foi resolvido e, sobretudo, o PS cavalga sobre essa situação. É clarinho que o Cavaco Silva nunca olhou com bons olhos e tentou, inclusivamente, evitar que quem perdeu as eleições apresentasse uma solução para governar o país em prejuízo de quem ganhou as eleições. Porque se quebrou uma tradição política em Portugal e uma tradição que foi alimentada por todos. Não foi alimentada por Cavaco Silva. Foi alimentado por todos os partidos. E, portanto, o PS não conseguiu ultrapassar esta questão. E é normal que se diga que o professor Cavaco Silva está a dar sinais de estar ressabiado contra o PS, mas também o contrário é verdade. O PS também está ressabiado porque, à mínima, cai em cima do homem a torto e a direito. O problema é que não é esse só. O problema é que este livro, Cavaco Silva, está a ser criticado muito para além do PS. Eu já li algumas críticas de algumas pessoas, de alguns analistas, que não obstante a sua tendência político-partidária, pessoas ligadas a partidos da esquerda, têm uma superioridade intelectual que eu lhes reconheço, que fazem com que eu dê muita importância, eu dê muita credibilidade àquilo que são as suas opiniões. Aquilo que são, porque eles ultrapassam muito, quando dão uma opinião, ao condicionamento estritamente partidário, estritamente do partido com o qual eles se identificam. Eu ainda ontem ouvi um comentador, não vou dizer o nome, que ele é bloquista, é um homem do bloco de esquerda, mas que estava a dar opiniões que, face à sua superioridade intelectual e à sua abertura de espírito e à sua inteligência, ele ultrapassava largamente aqueles condicionamentos estritamente dos aparelhos dos partidos e estava a dar uma opinião muito crítica relativamente ao professor Cavaco Silva. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu não vejo as coisas de uma forma tão radical, mas acho que um ex-presidente da República deveria ter o cuidado necessário para introduzir fatores de moderação relativamente àquilo que se passou durante os seus mandatos e devia ter um bocadinho mais cuidado na sua divulgação. A única crítica que eu faço a este livro, Cavaco Silva, que ainda não o li, é que ele faz considerações de caráter político e do caráter das pessoas. Eu acho que ele aí se excedeu demasiadamente. São importantes estes Portanto, livros, eu tenho que fazer uma crítica, obviamente, que não é fortemente favorável à maneira como Cavaco está a divulgar aquilo que foi a experiência dele das reuniões das quintas-feiras. Narciso Miranda, para terminar, estes livros são importantes? Estes livros são importantes, eu diria até que são muito importantes, porque fazem história, com estas reservas que acabei de dizer agora. Acho que uma coisa é apontar factos, outra coisa é fazer considerações relativamente ao caráter das pessoas, dos protagonistas. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora da taxa de proteção civil. É mais uma taxa, olha, sabe uma coisa que eu lhe vou dizer? Custa muito dizer isto, mas se calhar pessoas que estão a ouvir vão ficar surpreendidas. Sabe que nós estamos a pagar o mesmo nível de impostos que pagávamos no tempo da Troika? E sabe que isto está a acontecer quando estamos a ser governados pelas esquerdas? Eu vou repetir. Sabe que aquilo que cada cidadão paga de impostos ao Estado
é exatamente, em média, em termos globais, o mesmo que pagava nos tempos mais difíceis que nós enfrentamos, nos tempos da Troika. Isto não se explica. Como é que é possível nós estamos a pagar a mesma coisa que pagávamos numa altura em que apertávamos o cinto por todos os lados? Há aqui alguma coisa que a cara não diz com a careta. E, entretanto, nessa altura andávamos todos de cabeça para baixo, todos a contestar, e agora andamos todos alegremente na rua. Porquê é que isto acontece? Houve um agravamento dos impostos, mérito para a habilidade, para a ginástica, de um senhor que se chama António Costa, que adormeceu, ou vai adormecendo, e ainda tem a capacidade de ter adormecido a sociedade civil, de ter adormecido as pessoas. E nós continuamos a pagar alegremente. E, portanto, esse imposto é mais um imposto para somar, é novo. Eu nem sequer vou discutir a bondade desse imposto. Como vê, ele já está a ser polémico, umas autarquias concordam, outras autarquias não concordam. Se calhar as autarquias concordam porque gastaram dinheiro demais, agora precisam de arranjar mais uma fonte de receita para ir buscar dinheiro. As que não concordam é dizer assim, pois, o povo já está muito sacrificado, são autarcas mais sensíveis, têm uma consciência social mais acentuada. Os cidadãos já estão muito penalizados, até designadamente com a fatura de eletricidade, por exemplo, apenas um exemplo, e não vamos ainda agravar mais o peso dos impostos na carteira dos cidadãos. E agora, se eu ler por outro lado mais positivo, até há uma justificação do ponto de vista teórico, cada vez é preciso investir mais na prevenção nessa área da proteção civil. Proteção civil é essencial. Eu não tenho dúvidas nenhumas que é essencial, e é essencial sobretudo não é para atacar os fogos ou para atacar os acidentes, é para estar prevenido. É para investir no sentido de evitar que as coisas aconteçam. Como é que vai ser positivo esta taxa? Como é que vai ser positiva esta taxa da proteção civil? Eu não sei se vai ser positiva, eu não disse isso. Também não sou drástico, também não sou radicalmente contra. Eu acho que é uma questão de prioridades. O problema é de prioridades. Se nós pagamos tantos impostos como pagávamos no tempo da Troika, porque é que neste volume de receitas do Estado que sai dos nossos bolsos, que é brutal, há cidadãos que deixam metade do que ganham, porque é que não retiram dali uma fatia para o investimento necessário na proteção civil e são obrigados a avançar com medidas para ainda ir buscar mais ao bolso dos cidadãos. A solução é sempre ir buscar mais. E isto é um bocadinho complicado, porque isto qualquer dia a corda rebenta, as pessoas já não aguentam mais. Já estão a pagar demais impostos. Narciso Miranda, fechamos este Espaço Opinião hoje a falar das eleições no Brasil. Ai, meu Deus, que você fala-me num tema tão complexo, tão difícil, que me deixa tão angustiado. Sabe o que eu lhe vou dizer, Helena? Antes de me dizer o que quer que seja, digo-lhe eu assim que o Haddad subiu nas intenções de voto. Pois subiu e a extrema-direita desceu, mas isso não me consola nada. O grande problema que eu lhe ponho, e que há muito pouca gente a dizer isso, é que um fascista, um homem que tem uma perspectiva totalitária das coisas, um homem que disse as coisas mais absurdas que eu ouvi, já não ouvi há muito tempo coisas que este homem afirmou e que eu me lembro de fascistas puros terem dito, corre o risco de ser eleito Presidente da República pela via democrática, com um grande apoio popular. Isto é que é dramático. Com um grande apoio popular por trás dele, com milhões de cidadãos a apoiá-lo, a votar nele. E a grande questão é que ele corre o risco de ganhar sem dizer nada. Tudo o que disse foi asneiras, foi bacuradas. Ele não vai a debates. Ele quase que não aparece. Ele vai para a casa de um senhor que tem uma força impressionante do ponto de vista económico e lá prepara tudo o que ele vomita cá para fora através das redes sociais com uma máquina que ninguém discute, extraordinariamente forte, com potentes meios económicos, dinheiro por trás, e que fabricaram isto tudo. E o problema não é este, é que não fabricaram apenas uma pessoa. Criaram as condições para fazer a cabeça a muita gente, até que pensa, até da classe média, até da classe baixa, muitas vezes da classe pobre, a votarem neste sistema, a irem levados nesse sistema. Lembra-se quando há bocadinho falei em anestesia, quando estamos a falar do nosso governo? Há aqui um efeito anestesiante das pessoas. Há um homem que nos conseguiu anestesiar de uma forma, e o mérito é dele, de mérito é nosso. Pois no Brasil, com o que está a acontecer com as redes sociais, é a mesma coisa. É pegar num fascista
e olharmos no domingo à noite, se calhar, e dizermos assim, como é que é possível este homem ter sido eleito com um grande apoio popular? Isto é que nos obriga a pensar. Para fecharmos, e uma última questão. Há pouco estava a dizer que acredita que Bolsonaro foi fabricado. Eu acho que é muito pior que isso. Ele foi fabricado e foi criada uma rede, usando as redes sociais de uma forma perversa, com grandes empresários, com o poder económico mais forte do Brasil, quem tem muito dinheiro, milhões e milhões, e investiram de tal maneira numa máquina infernal invisível que levou mensagens constantes, através das redes sociais, sobretudo o WhatsApp, aos brasileiros. Como sabe, 60% dos brasileiros usam o WhatsApp todos os dias. E fizeram-lhes a cabeça. E a minha questão é, como é que é possível permitir-se que isto aconteça? Primeira nota. Como é que é possível muito rapidamente, as pessoas serem anestesiadas por esta máquina? Porque não vale a pena dizermos que se o homem ganhar as eleições, ganhou as eleições com os mais ricos. Ou ganhou as eleições com quem tem o dinheiro. Não, ele vai ganhar as eleições com um grande apoio popular de pessoas da classe média baixa e da classe pobre. E isso é muito preocupante. Isso é que nos tem que perturbar muito. Isso é muito preocupante mesmo. Muito bem, Narciso Miranda, voltaremos certamente a este tema na próxima semana. Muito obrigada. Espero que seja para comentar que o homem não ganhou as eleições. Que eu ainda tenho uma resta de esperança que isso aconteça. Que o candidato que está a subir nas sondagens, temos que fechar, não interessa Narciso se é do Miranda. PT ou não é do PT, seja ele o eleito Muito bem. Presidente da República. Narciso Miranda, fechamos então com esse seu desejo. Voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira. Boa Muito obrigado, semana. foi um prazer estar convosco. Foram então estes os temas hoje em análise. Estamos de regresso na segunda-feira. Bom fim de semana.